Nos vídeos anteriores, a gente aprendeu como falar da forma negativa no presente. E agora, Joana, qual é o nosso Learning Target? Our learning target today é que você saia dessa aula confortável para dizer I know how to ask questions in English. Beleza, então a gente aprendeu a dizer coisas negativas e agora a gente vai aprender a fazer perguntas. Exato, é fácil. Vamos nessa. Hello, Grasshopper! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de inglês. My name is Gustavo Guanabara. And I am Teacher Ju. Joana, chegou a hora da gente fazer perguntas. Exato. Né? Já apareceram algumas perguntas pra gente aqui, né? Sim, porque quando a gente traz o assunto, sempre tem perguntas Sim. e respostas que a gente está aprendendo a conversar, né? Exatamente. Mas a estrutura da pergunta em inglês é bem específica e constante. Não vou dizer que é do mesmo jeito sempre, mas tem uma constância importante de ser seguida. Tem uma formulazinha, né? Tem uma fórmulazinha. Tem uma sequência, que é o que vai aparecer aqui agora. Você está gostando de acompanhar o curso de inglês aqui no Curso em Vídeo, né? E você sabia que você pode acompanhar aulas antecipadas sendo nosso aluno inscrito no Estudonauta? O Estudonauta é uma plataforma que eu mesmo criei e ela é uma plataforma de cursos onde, pagando uma mensalidade pequenininha, você tem acesso a esse curso e a muitos outros. Esses cursos são criados por uma equipe de especialistas, muitos cursos são criados por mim mesmo, e lá a gente tem cursos de programação de computadores, tem curso de produção de vídeos para redes sociais, para YouTube, e também tem esse querido curso de inglês com aulas antecipadas. Você vai conseguir ver aulas antes de todo mundo. E o mais interessante, se você ficar com alguma dúvida em qualquer um desses cursos, nós temos um fórum para tirar suas dúvidas e lá nós temos vários tutores especializados para te ajudar nos principais problemas que você vai ter no seu aprendizado. Torne-se agora mesmo um aluno ou uma aluna do Estudonauta acessando o QR Code que está aparecendo na sua tela ou então no link que está na descrição do vídeo. Como é que é essa construção que está aqui? Então vamos começar com a estrutura. Primeiro começa com uma question word. Uma palavra de pergunta. É what. Para quando você vai fazer uma pergunta aberta, você vai precisar dessa question word. Que seria o quê? Se você vai perguntar aonde, quando, how, quem, when, sabe? É quando, como, quem. Isso. Quem foi que comeu meu pão? Quando foi que a gente comprou a casa? Exato, exato. Tá fazendo uma pergunta aberta, você quer saber a resposta, não é só sim ou não. É entendeu? que a gente diferencia bem, né? E eu até tinha perguntado isso pra Joana em off. Qual a diferença de pergunta aberta e pergunta fechada? Pergunta aberta é isso. Quando que a gente comprou a casa mesmo? Você não tá esperando sim. Sim, não. Você quer uma data específica, Exatamente. Você quer mais informações, você não sabe todos os elementos da questão. E uma pergunta fechada seria tipo assim, você já tomou banho? Sim. Sim. É uma coisa mais simples, uma coisa mais sucinta. Aí você pode até responder yes, I do, para o banho, ou você pode falar, yes, I took a bath. Você tá dizendo que você foi de banheira, não um banho de banheira. Às vezes é importante dizer, mas o yes or no numa pergunta fechada é o mais importante na questão. Show. Então a gente começa com a question word. Question word para pergunta aberta. Depois o verbo auxiliar, the auxiliary verb, tá? Auxiliary verb. Bonito, né? É que é o tal do X que tem som de Z, né? Sim. É que nem a Xerox. A gente tá acostumado a falar Xerox, mas o certo falar é Xerox. Né? E engraçado que é Xerox. O X no final tem som de X. Tem o X no início é Z. Se a gente for ficar seguindo regra, a gente faz uma salada incrível. São assim, parênteses. Pega e vai. É isso aí. Depois vem o sujeito. O objeto da frase, né? Porque pode ser, em algumas situações, é o sujeito, uma pessoa, em algumas situações, um objeto. E logo seguinte, the main verb. Como é que eu vou falar isso? Verbo principal. O verbo principal, exato. Porque o primeiro verbo só vai te auxiliar a dizer sobre o tempo da frase, se está no singular ou no plural. O segundo verbo é o que você realmente quer saber dentro daquele contexto. Show. Vamos ver um exemplo? Vamos. Tá aqui, ó. Where do you live? Onde você mora? Isso. Lembra que a gente já fez aquela pergunta Where are you from? Quando a gente estava trabalhando are and is, quando a gente estava trabalhando sobre falar de você, a gente falou sobre isso, sobre você
usar esse onde você mora. Entendi. Só que às vezes você é de um país e mora em outro lugar, em outro país. Sim. Às vezes você nasceu numa cidade, mas você vive em outra cidade. Então essa pergunta também pode surgir. E ela é aberta justamente para que o seu perguntador, não, o seu entrevistador, né, a pessoa que está querendo saber a informação, ela sabe exatamente onde é que você mora, né? Beleza. Então, nessa frase que tá aparecendo aqui, ó, o where é a minha question word. Exato. Tá? O do é o verbo to be. Your auxiliary Isso. verb. É o meu verbo auxiliar, que tá usando não to be. é o verbo to be. Ah, não, to be seria o are, o verbo to do. Beleza. Agora a gente está começando a te apresentar um novo auxiliary verb. Porque a gente estava trabalhando o verbo to be, né? Are, is. E agora a gente está indo para o do, to do, que é um outro auxiliary verb. Show. Desculpe aí. Perdão. A galera bota, to do não é... Tudo bem. Depois vem o you, que é o sujeito, né? A pessoa, né? Que você está perguntando. Exato. E o live, não é live, né? Não, nesse caso, não é live. Neste caso, não é. Porque live e live se escreve do mesmo jeito. Exato, né? exato. Bizarro. É porque, na verdade, muitas palavras, assim como a perna da cadeira não é a nossa perna. Exatamente. Isso acontece no inglês também. Muitas palavras, inclusive o vocabulário do inglês é menor do que o do português. Tá? Olha só. As palavras são usadas para múltiplas coisas. Exato. Aí tem muitas palavras que você usa em outros contextos e às vezes totalmente diferentes. Sim. Voltando aqui, é o verbo principal, que é exatamente o que eu quero saber, que é onde a pessoa mora. Exato. Então, beleza. Nesse caso, onde você está ao vivo. Brincadeira. Então, assim, você fala, como é que eu separo live e live? Principalmente pelo contexto da frase. Vai te ajudar nesse momento, mas a gramática explica melhor o porquê da diferença entre um e outro. Essa parte eu não sei. Mas tem como explicar gramaticalmente o negócio. Tem sim. Deixa pra depois. Mas presta atenção no contexto que vai super funcionar. Também. Eu, na verdade, vou pelo contexto. Né? Outro exemplo agora. Tá lá, ó. What do you like about it? Como é que seria essa tradução? O que você gosta sobre isso? Eu ia traduzir assim, mas não me fez tanto sentido. Não, mas é porque tem uma pergunta anterior a essa. A gente tá, eu te mostrei aqui o seu celular. Entendeu? E aí a gente tá falando sobre o celular. Aí eu pergunto pra você, what do you like about it? Qual é a parte boa dele, né? O que tu mais gosta dele? Exato. Nele, né? Entendi. Aí você vai falar, eu gosto porque ele funciona assim e tal. Me soou estranho, não sei porquê, me soou muito estranho, tipo, what do you like about it? Geralmente eu botaria o think. What do you think about it? Faria mais sentido pra mim. Sim, entendeu? Também funcionaria. Mas aí ele não tá te perguntando exatamente o que... Porque você pode falar qualquer coisa. Ele quer saber Ela o que quer eu saber gosto. o que você gosta no seu device, por exemplo. What do you like about it? E não simplesmente o que você acha. Que você pode olhar e falar assim, é uma bosta. Então, ó, mais uma vez aqui, ó, organizando aqui a estrutura. Question word. É what. O auxiliary verb. Do. You. É o sujeito. And the main verb. É o like. Isso. E o about it não tá... About it é só um complemento. Você poderia, por exemplo, é porque esta pergunta é como se a gente tivesse uma conversa anterior. Mas eu poderia colocar about your cell phone. Sim. About your sunglasses, ok? Show. Eu poderia usar, ao invés de it, qualquer outra coisa. Maneiro. Tá bom? É porque it seria isso, né? Sobre... provavelmente a pessoa tem que estar apontando... Exato. Ou dentro do contexto. About it, sobre o que a gente está falando, né? Exato. A gente já estudou what com is, né? E agora a gente tá vindo what com do. Do. What is seria o what com o verbo to be. Isso. Agora, what do é what com o verbo to do. Exato. Beleza. Que aí tem duas variações, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Show. Mais um exemplo? Mais um exemplo. Do you live in America? No, I would like to. We live in South America. Né? Porque pro americano, a América é só ele. Mas a gente tá na América, só que tá no sul, né? Vamos explicar para eles. Eles são muito bons com geografia, perdoa. Isso é verdade. Eles estão em North America, né? Nós estamos em South America. Sim. É a América, é o continente americano. É que para eles o americano é só ele, né? Só ele. Narcisistas. É uma questão de até você numa conversa, você sabe que ele vai considerar que ele é americano e você é Brazilian.
Sim. Ou se o mais preconceituoso ainda, você é latino. Ah, é. Não, isso daí já é o corte já. Já é a faixa de corte. Tanto que tem algumas pessoas que, assim, por terem nascido, sei lá, no sul e tal, são muito brancos, aí fala assim, não, eu sou branco. Lá, né? Você nasceu aonde? Eu nasci no Brasil, então você não é branco, né? Eu tô latino. Ué, quebrou a cara da pessoa. É bizarro. Mas é isso, assim, é porque a nossa mistura acaba colocando a gente dentro dessa classificação latina. Enfim, umas discussões etnológicas aí que daria horas de conversa. Mas nesse caso aqui mudou um pouquinho a ordem, né, do negócio. Sim, não mudou a ordem. Faltou algo, você não percebeu? What is Faltou missing? a palavra, a question word. The question word. Por quê? Porque essa é uma pergunta fechada. Do you live in America? Para mim, faltou duas coisas. Primeiro, a question word e no final o verbo, que não está no final, o main verb. É? Tem certeza? Look carefully. Para mim, o verbo tá ali, não tá ali no final. A gente não tem. Tá. O live, o in America é o complemento. É um complemento. Entendi. O live tá ali. Desculpa aí de novo. Do é o auxiliary verb. Então tá faltando o question word. You, sujeito da frase. Live, main verb. Tá Entendi. aí. Por quê? Porque é uma pergunta fechada. E aí a pergunta fechada acontece quando a pessoa que está perguntando tem algum conhecimento prévio, né? Ele quer saber se você mora na América ou não. É uma pergunta sim do tipo resposta sim ou não. Sim ou não é o importante. Quando você vai passar o passaporte lá no mocinho, ele quer saber o sim ou não, entendeu? Entendi. E ele já tem lá os critérios para dizer se você vai sim ou não. Passei por isso essa semana passada. Mas as perguntas, assim como no português também tem, a gente tem closed questions and open questions. Vamos começar com open questions. Se você já deu uma fuçadinha aí no canal do Curso em Vídeo, já viu que a gente tem um monte de inscritos e que a gente produz um material de qualidade há muitos anos, desde 2013. Pois eu venho aqui te pedir um imenso favor. Se inscreve você também no canal do Curso em Vídeo e também no nosso canal de cortes. Os links estão sempre na descrição do vídeo e ajuda a gente a chegar cada vez mais ao maior número de pessoas. Faz esse grande favor aí pra gente. As open questions são as perguntas abertas, que você quer saber mais. A gente já falou aqui, né, no comecinho para explicar os nossos exemplos, mas ela serve para isso, para perguntar mais. E aí, se você quer saber quem numa pergunta aberta, você vai usar who. Show. Que é outra coisa assim, aquele W ali nem é citado, né, na palavra. Não, é silencioso. E isso também, em outras situações, a gente vai ver que interfere numa regra inteira de uma frase. Por causa dessas letras silenciosas, né? Que tem o H também, que às vezes aparece silencioso, às vezes não. Então isso confunde um pouco, mas a gente vai sobreviver. Eu acho que o H mudo fica nesse outro aí, ó, que vai aparecer. É verdade. Imagina só, você quer saber onde ou aonde. Aí você vai usar where. Where. E cadê o H? No who, cadê o W? E no where, cadê o H? Cadê o H? E o where tem várias coisas que pode te conduzir a fazer um spelling errado na hora da escrita. Se você tem o hábito de escrever assim, você vai colocar where, aí você coloca wore, que é o verbo to be no passado, I wore. Ou senão, where de nós estamos. We are. We are. Que aí vai lá, where, wore. Enfim, dá para te confundir nisso aí. Mas o where costuma ser bem forte, assim, na hora da pergunta, né? Where, porque essa é a questão a ser resolvida. Que é a nossa clássica where are you from, né? Exato. Show. Where are you? Né? Tô te ligando, where are you? Show. O próximo também tem um H mudo. Tem um H mudo. E aí a gente faz essa construção também do spelling. Aí, como é que eu decoro? Treinando, estudando, repetindo, escrevendo de novo, precisando daquilo, não tem jeito, tá? E aí, para você saber quando as coisas vão acontecer, você pergunta when. 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 É que é brabo, né?
eu tô vendo aqui como alguém que tá aprendendo, no início mesmo. Where e when, a grafia lembra um ao outro, é quase a mesma coisa. Sim. E são palavras completamente diferentes. Sim. Where é onde e when é quando. Exato. Né? Mas aí é você usar o seu português a seu favor, jogando com você, porque a questão é a mesma, assim. Se eu quero saber quem, who. When, quando. Where, onde, sabe? Tem algumas palavras, não todas, que dá para pegar o seu conhecimento de comunicação em português para fazer o seu trabalho. É o típico de quem tá começando. Pensa em português, traduz na cabeça e fala. Que é aquela com pausa. Cuidado. Mas sim. E faz parte. No início é assim mesmo. Você vai pensar na palavra, a minha resposta seria essa. Aí tu pensa em português. Aí você pergunta, agora eu vou traduzir cada palavrinha e depois... Mas aos poucos, conforme você vai aprofundando seus conhecimentos, você vai aprendendo expressões que servem para aquilo ali. E nem sempre é uma tradução integral. Show. Né? É simplesmente uma expressão que é usada pelos nativos, que significa a mesma coisa que você está falando em português. Show. Qual o próximo aí da lista? E aí a gente vem com o nosso, que já conhecido, what. Esse é famosão. A gente já trabalhou ele, é sobre o que e qual, quando você está na dúvida sobre isso. E ele vem nesse complemento aí para você saber quando. Quando não, né? O que. O que. O what sozinho já é uma frase, né? Tipo, já. What? Então não é educado, né? Já falamos sobre isso. É verdade. Be polite. Não vai falar assim, eu aprendi com a Teacher Jo. Né? Teacher Jo e Teacher Guanabara. O why é numa briga. Aí é quando foi, what? Se você quiser falar assim, fala. Já arranjou, a confusão tá garantida. E se você quiser saber por quê? Why? Né? E aí você pergunta pra pessoa, why did you do it? Por que você fez isso? Sabe? Show. E aí a pessoa vai falar, because, porque você não vai responder com why. Vai responder com because. Por quê? Porque no inglês assim como em português. Não, mas no inglês, no português, a gente tem um monte de porquê, né? É verdade. Porquê junto, porquê separado, não sei o quê. Tem o porquê de pergunta e o porquê de resposta. Né? Em inglês seria why pra pergunta e because pra resposta. Show. E aí é um pouco diferente. Até porque quando a gente fala o porquê em português, não interessa, é junto. Você não fala porquê junto, porquê separar. Até porque a gente nunca lembra. Circunflexo. Nunca lembro. Eu só sei o porquê junto com circunflexo no final da frase. É o porquê, eu não sei o motivo. É o único que eu lembro. O resto, filho, eu tenho que pesquisar sempre nisso. Pede o tradutor lá. Traduz aí pra mim, por favor. Verdade. Nunca te pedi nada. Tem mais um aí na lista. Tem sim, quando você quer saber como aquilo aconteceu. How did you do it? Como você fez isso, né? Aí você usa o how pra explicar. E aí o H apareceu, viu? How. Aí apareceu tudo, o H, o O e o W. Exato. How. Exato. A única que falou completa. Mas, Joana, olha só, tô com uma dúvida aqui. How é como, certo? Sim. E, por exemplo, quanto custa é how much. Sim. E aí? Porque o how também significa quanto, né? Quão, o quão ou quanto. Entendi. É a mesma coisa que o to be. O to be é ser e estar. Ser e estar. O how é como ou pode ser quanto. Quanto, depende do contexto da frase. How much é uma expressão junta, tá? Fechadinha, né? Quando você vai usar para perguntar sobre valores, é how much or how many. Entendi. Se você estiver falando sobre uma quantidade que você não sabe. How much é custo, né? How much é custo. Quanto custa. Sim. E how many é quantidade. Você tá esperando uma... É uma quantidade que você não sabe o número, mas você pode saber. Entendi. Mas não de dinheiro. Não é sobre dinheiro. Não é. A não ser que você pergunta assim, quantas notas eu preciso... Talvez. Se você estiver falando sobre bills. Tá? Mas o foco é how much para uncountable, vamos dizer assim. Algo que não é contável. Contável, exatamente. Show. Então, todas essas palavras aí, elas podem ser utilizadas como aquelas question words. Sim, todas essas fazem parte da sua pergunta aberta quando você quer saber mais do seu entrevistado, né? Da pessoa que está com você. Beleza. E também tem as closed questions. Sim, aí são as perguntas que o que é mais importante é o seu sim ou não. E aí o seu sim
fecha a pergunta total e normalmente o seu não exige um complemento. Uma justificativazinha. Né? Não por isso. Não por isso, mas fica estranho se você responder fechadinho, tipo, não. Aí a pessoa, meu Deus, como é que eu continuo essa conversa se a pessoa só me deu um não? Então, e aí, para esses, tem mais. Mas eu vou trazer para vocês só os auxiliary verbs. E depois a gente vai ver que tem modal em outros momentos. Senão vai ficar muita coisa para vocês agora. Show. E aí a gente tem o do, que é o que a gente trabalhou hoje. Tem o verbo to be, que a gente já trabalhou em aulas anteriores, que é o is and are, não é be. Ele não vai aparecer como be nessas perguntas, tá? A gente tem o can, que é um verbo novo para vocês, né? Que eu ainda não tinha apresentado, que é sobre poder. É o verbo poder. Eu posso, eu não posso. Você pode, eu não posso. I can, you can. E, na verdade, o can pode ser saber também, não pode? No sentido de, tipo, consigo fazer. Eu consigo. Eu consigo. Pode aparecer aí como eu consigo. Yes, I can. Né? Eu posso, eu consigo. Isso. Aparece com esse sentido também. Show. E tem o have, né? Que é o ter. have também. Que é ter, muitas vezes. Né? Que às vezes a gente olha assim, mas não é tão fechadinho esse ter. Depende do contexto também. Show. Tá? Então, esses aqui, quando eu utilizo esses verbos auxiliares, no início da pergunta, eu tô já pedindo uma resposta mais curta, esperando um sim, não ou coisa pouquinha. Sucinta, o sim e o não é o importante. É o foco da pergunta. Entendi. Né? A pessoa está fazendo a pergunta e quer essas respostas, sim ou não. Aí o complemento depende do que você vai responder. E também se ele vai continuar interessado no seu assunto. Show de bola. Então é isso, né? Termina por aqui, tchau? Não, claro que não. Tem o que agora? Dia de aula, dia de exercício. É verdade. Slidezinho azul, apareceu o slidezinho azul, tem exercício no final. Tem exercício no final. E esses exercícios são do tipo o quê? Tradução complementar? São traduções, mas não são traduções agora só de palavras. You can do more. Agora já vai uma frasezinha pequenininha, mas de coração. Expressão. Então, mais uma vez, se você precisar de um pouquinho mais de tempo do que esses 6 segundos que a gente dá, pausa, tenta. É melhor você pausar e tentar do que você tentar fazer correndo e não conseguir. Exato. Beleza? Então, qualquer coisa, pausa aí ou tenta seguir o nosso ritmo. Bora! To ask questions. Fazer perguntas. Q&A. Questions and answers. Perguntas e respostas. Where? Onde?